Olá a todos. Esse áudio ele vem substituir o áudio do último estudo feito nos estúdios do KSSF, o qual, em virtude de problemas técnicos, ele não pôde ser gravado. Vamos começar então com uma introdução. Esse estudo refere-se ao capítulo 11, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, do livro Boa Nova de Humberto Campos. Vale lembrar que hoje nos referirmos ao Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, pois Jesus ele pregava em pequeno planalto ou elevação de terra, de onde obviamente poder-se-ia ouvir sua voz. O Sermão da Montanha, uma das mais famosas pregações de Jesus Cristo citadas na Bíblia, foi realizado numa área que hoje é denominada Monte das Bem-aventuranças, também conhecido por Monte das Beatitudes. No passado, entretanto, era conhecido como Monte Eremos, que localiza-se entre Cafarnaum, Israel, e Taba, no Egito, bem perto da margem do Mar da Galileia e do lugar em que Jesus fez outra de suas famosas pregações, que foi a parábola do semeador. Então, essa passagem, o Sermão do Monte, ela é citada em dois evangelhos, o de Mateus e Lucas. Mas somente em Mateus, essa passagem ela foi descrita na íntegra. A narrativa de Mateus encontra-se na Bíblia do capítulo 5 a 7. E iremos entender no final deste estudo por que Mateus traz na íntegra essa passagem tão importante e quais foram os efeitos que essa experiência causou nele. Apenas como esclarecimentos, ora iremos citar o nome Mateus e ora Levi. Mateus e Levi são as mesmas pessoas. Iremos falar mais sobre Levi no decorrer desse estudo. A troca de nomes era muito comum na época de Jesus e identificava a nova missão ou trabalho que iria desempenhar. Assim foi com Pedro, assim aconteceu com Saulo, que passa a se chamar-se Paulo e tantos outros. Uma retrospectiva do capítulo, antes de entrarmos na fase final. Assim, em continuação ao nosso estudo do livro Boa Nova, faremos a parte final do capítulo 11, o Sermão da Montanha. Antes, porém, vamos fazer uma pequena retrospectiva. O capítulo 11, o Sermão do Monte, ele é muito interessante, pois o autor espiritual Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, irá nos revelar os eventos e particularidades que antecederam o advento do Sermão do Monte com relação aos apóstolos e, em particular, de Levi. No início desse capítulo, vamos saber, por Humberto de Campos, que a partir do momento que as palavras de Jesus começaram a ser difundidas e se proliferarem pela região, as pessoas que estavam à procura de conforto espiritual pelo Evangelho frequentemente se aproximavam dos discípulos de Jesus, com o objetivo de receber uma palavra consoladora, ou, quem sabe, até de encontrar o próprio Mestre pessoalmente, já que os discípulos era conhecido que eles tinham contato direto com Jesus. E Humberto de Campos vai trazer um desses momentos onde um número de pessoas foram até a casa de Levi, que futuramente seria conhecido como Mateus. Eles foram lá porque eles queriam explicações e o entendimento de Levi que ele tinha com relação ao reino de Deus, e eles também queriam saber como que eles poderiam colaborar com esse reino de Deus. Mas Levi, entretanto, ainda equivocado com a mensagem de Jesus e sem ter internalizado a concepção do reino de Deus que Jesus proclamava, ao invés de acolher esses aflitos e enfermos que o procuravam, Levi os rechaçou, dizendo que eles, devido às enfermidades e aflições que tinham, não poderiam colaborar com o reino de Deus. Assim, esse grupo de pessoas ficaram muito desalentados, muito desanimados, mas ao saírem da casa de Levi,
quando já tinham uma distância, eles decidiram continuar em Cafarnaum, porque eles sabiam que Jesus iria pregar naquela tarde, então eles resolveram ficar. Humberto de Campo nos explica que as palavras de Levi feriram muito fundo esses companheiros, porque eles já estavam acostumados com o sofrimento, e ouvindo Jesus com as suas palavras que funcionavam como um bálsamo em suas almas, dando esperança, então eles tinham esperança. Aí, ao ouvir Levi dizendo que eles não tinham como ajudar no reino de Deus por causa das próprias misérias que eles viviam, as esperanças deles, em vez de serem renovadas, foram retiradas bruscamente por causa do comportamento rude de Levi. E isso fez com que esse sofrimento, que eles já se submetiam, ficasse ainda mais sentido e intensificado. Bem, passado um tempo, Jesus e André chegaram à casa de Mateus e começaram a conversar entre eles. Mateus, então, conta o que havia acontecido entre eles esse grupo de pessoas, que ele havia sido procurado por companheiros, pedindo palavras de consolo e esclarecimento, mas que eles eram enfermos e incapacitados. E ele narra, ele próprio, o que ele disse àqueles sofredores, achando em sua mente ter feito a coisa certa. É quando Jesus, sorrindo com tranquilidade e sinceridade no coração, diz a Levi que a mensagem que ele traz não era para os vencidos do mundo, ou seja, aqueles que se encontram em virtude de vantagem ou poder, e sim para os que sofrem, pois esses aceitaram a mensagem do reino de Deus com o coração, ao passo que os que se consideram vencidos no mundo somente aceitariam as verdades através de benefícios materiais, porque já estavam acostumados com benefícios materiais. Então, Levi, emocionado ao ouvir Jesus e até meio desorientado, disse a Jesus que a intenção dele era levar o evangelho àqueles que governam o mundo. Ora, por que Levi pensava assim? Porque Levi era publicano, um cobrador de impostos. E ele estava acostumado com o jogo de político de Roma. Então Jesus complementou a sua fala. Esse discurso entre os dois é bem longo, vale a pena ler aí no começo e meio do capítulo, já que agora a gente está na parte final e fazendo apenas um resumo. Os outros áudios desse capítulo estão à disposição no nosso canal. Então Jesus complementou a fala, que ele já havia conversado bastante com Levi, e disse o seguinte: Deus não age com inquietações, e que Levi deveria prestar atenção ao sentimento do irmão que o procura. Narra Humberto de Campos da seguinte forma, abre aspas, André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim, chega Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Então, estamos bem no momento do capítulo onde Jesus e os discípulos vão se dirigir ao monte. Voltando ao texto do livro, que é uma das passagens mais belíssimas do Boa Nova, de Humberto de Campos, eu vou estar lendo aqui para vocês. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde.
deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais, sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo, falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo uma determinação superior, iam espalhar-se em todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães, sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães, de frontes nevadas pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam, bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomado de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, abrindo parênteses aqui, que foi um daqueles que ele disse que devido a que ele não poderia colaborar, né, no reino de Deus, então, quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou enternecido e disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E assim, meus amigos, nós encerramos esse capítulo belíssimo, que é o Sermão do Monte, e convidamos a todos para lerem o próximo capítulo, o capítulo 12, Amor e Renúncia, para que a gente possa fazer o nosso próximo estudo. Abraços a todos.